Olá, seja bem-vindo aqui ao canal. E antes de você assistir a sua aula, eu vou pedir para que você curta esse vídeo, inscreva-se no canal para receber todos os vídeos semanais e também compartilhe o link deste vídeo com pessoas que você conhece que querem aprender inglês, que querem melhorar o inglês. São infinitas as possibilidades. Se você assistiu esse vídeo, gostou dessa aula, gostou da forma como eu ensino, quer aplicar esse conteúdo, quer ter aulas particulares ou até mesmo aulas em grupo, entre em contato comigo através do meu WhatsApp. E o link tá aqui, ó, do lado. Você pode escanear esse QR Code e vai dar direto lá no meu WhatsApp, onde nós vamos estar te atendendo e descobrindo a melhor opção para você aplicar e aprender esse conteúdo. Se você não conseguir escanear esse QR Code, você pode entrar através do link que está na descrição. Mas agora você pode assistir a sua aula, estudar bastante em casa. Vamos embora! Oi, pessoal, vamos então gravar aqui a próxima parte da sua correção. A gente já corrigiu os exercícios de afirmativas, falamos sobre os verbos no passado regular e irregular na primeira parte da correção, e nessa segunda parte a gente vai falar das negativas e das perguntas. Então vamos corrigir os exercícios. Lembrando que eu sempre vou estar falando para você o número do exercício aqui, para você se guiar nas suas respostas. Quando você estiver fazendo, você saber como corrigir, fica mais fácil de se identificar. Então, a gente vai começar pelo 12.1, que ele pede para que você complete as frases com o verbo na negativa, ou seja, o verbo acompanhado do didn't, né? Que a gente sabe que no passado é o único auxiliar que a gente utiliza. A primeira tá feita já, né? I saw Barbara, but I didn't see Jane. Eu vi Bárbara, mas eu não vi a Jane. Porque lembre-se que só é o passado do verbo see. E a gente só usa verbos no passado mesmo, de fato, no inglês, em frases afirmativas. A gente não usa nas frases negativas. Número 2. They worked on Monday. Eles trabalharam na segunda. But they didn't work on Tuesday. They didn't work on Tuesday. Eles não trabalharam na terça. We went to the post office. Nós fomos ao correio. Post office significa correio. Nós fomos ao correio. But we didn't go to the bank. Mas nós não fomos ao banco. Lembre-se que o went é o passado de go, né? A gente usou went aqui porque é uma frase afirmativa, mas como aqui é uma negativa, ele volta para a base, volta para a forma normal. 4. She had a pen. Ela tinha uma caneta. But she didn't have any paper. Mas ela não tinha nenhum papel. 5. Jack did French at school, but Jack fez francês na escola. But he didn't do German. Mas ele não fez alemão. A palavra German significa alemão, o idioma alemão, assim como French significa francês, assim como English é inglês e Portuguese é português. Então, Jack fez francês na escola, ou seja, ele estudou, né, francês na escola, mas ele não fez alemão. Dando sequência, exercício 12.2. Aqui ele quer que você me diga o que você fez ontem. Frases todas no passado que tem a ver com você. Então, por exemplo, na número 1, sobre assistir TV, sobre watch TV. Você assistiu TV ou você não assistiu TV? Então, você vai responder de acordo com a sua realidade. Se você assistiu TV, I watched TV. Se você não assistiu, I didn't watch TV. O número 2 é sobre levantar antes das 7. Get up before 7 o'clock. Se sim, afirmativa. Se não, negativa. 3. Have a shower. Tomar banho. Você tomou banho ontem? Se sim, afirmativa. Se não, negativa. Comprar uma revista. Você comprou uma revista ontem? Se sim, você coloca na afirmativa. Eu comprei uma revista. Se não, eu não comprei uma revista. 5. Comer carne. Eat meat. A palavra meat significa carne. Você comeu carne ontem? Se sim, coloca aqui. Eu comi carne ontem. Se não, eu não comi carne ontem. E por fim, go to bed before 10:30. Ou seja, ir para a cama antes das 10h30. Você foi? Você foi para a cama ontem antes das 10h30 ou não? É só você responder se sim, a frase afirmativa, se não,
a frase negativa. Lembrando que isso tem a ver com você, então escreva suas respostas para você construir essas frases que têm a ver com a sua conexão pessoal de vida. Agora o exercício 12.3. Perguntas, né? Ele quer que você faça perguntas. Vamos pegar o exemplo. Alguém chegou e falou o seguinte para você. I watched TV last night. How about you? Did you watch TV last night? Traduzindo, você assistiu TV ontem à noite? Ah, ele tá falando sobre ele, né? Eu assisti TV ontem à noite. E você? How about you? Você assistiu TV ontem à noite? Então ele quer que você faça a mesma coisa nos próximos exemplos. Alguém chegou e falou o seguinte: I enjoyed the party. Eu gostei da festa. How about you? E você? Essa expressão how about you significa e você? Você gostou da festa? Ontem, né? Na verdade, não tem ontem, não tem data, né? Mas você gostou da festa? Como é que eu pergunto isso? Did you enjoy the party? Saiu um you todo troncho aqui, né? Did you enjoy the party? Você gostou da festa? Na 3, ele falou o seguinte, a pessoa falou o seguinte: I had a good holiday. Eu tive um bom feriado. How about you? E você? Você teve um bom feriado? Did you have a good holiday? Você teve um bom feriado? Did you have a good holiday? 4. I finished work early. Eu terminei o trabalho cedo. Ou terminei de trabalhar cedo. How about you? E você? Você terminou de trabalhar cedo? Did you finish work early? Did you finish work early? Você terminou o trabalho cedo? 5. I slept well last night. Eu dormi bem na noite passada. How about you? E você? Você dormiu bem na noite passada? Como é que a gente fala isso em inglês? Did you sleep well last night? Perceba que a gente tem a mesma estrutura, né? Eu coloco o meu did, meu auxiliar, porque nessas perguntas eu não preciso colocar nada antes. Depois o meu sujeito e o verbo na sua forma natural, de acordo com a frase. Exercício 12, ele não tem especificação, é simplesmente o exercício 12. Complete as perguntas. Na primeira pergunta, ela falou: Did you have a nice holiday? Perceba que são duas moças conversando, tá? Uma pergunta e a outra responde. Ou seja, você teve um bom feriado? E ela falou: Yes, it was great, thanks. Sim, foi ótimo, obrigado. Lembrando que holiday pode ser férias também, tá, pessoal? Então ela pode estar perguntando sobre um feriado, mas ela também pode estar perguntando sobre férias. Vamos descobrir na conversa, tá? Então a primeira pergunta pode ser: você teve um bom feriado ou umas boas férias? E aí ela perguntou: Where did you go? Onde você foi? E aí ela respondeu: To Amsterdam. Para Amsterdã. Agora a gente vai começar a compor as perguntas de acordo com as respostas. Se a resposta for 5 days, provavelmente ela perguntou quanto tempo você ficou lá. E quanto tempo no inglês a gente constitui com a partícula how long. How long você ficou lá? Deixa eu diminuir essa letra aqui, senão não vai caber. How long did you stay there? How long did you stay there? Porque aqui eu preciso do how long antes, assim como aqui eu precisei do where. Mas o meu did continua sempre antes do sujeito, porque é uma pergunta. E depois o verbo na forma normal. Ela ficou por 5 dias, né? Quanto tempo você ficou lá? Então, how long significa quanto tempo. E aí depois ela perguntou e a menina respondeu yes, very much. Sim, muito. Essa foi a resposta. Provavelmente ela perguntou: você gostou de Amsterdã? E para falar isso em inglês, como é que a gente diz? Você gostou? Passado. Did you like Amsterdam? E ela falou: yes, very much. Gostei muito. Você gostou de Amsterdã? Sim, muito. Depois ela vai fazer uma pergunta que a gente vai ter que ler a resposta antes para saber. Ela respondeu o seguinte: I have friends in Amsterdam, so I stayed with them.
Eu tenho amigos em Amsterdã, então eu fiquei com eles. Para perguntar, provavelmente ela perguntou onde você ficou, né? Onde você ficou? Vai ser parecidinha com essas duas aqui, a segunda e a terceira. A gente vai começar com o onde, depois o meu auxiliar, sujeito e o verbo. Where did you stay? Olha como é muito parecido com a segunda. Aqui era how long did you stay? Quanto tempo você ficou? E aqui é onde você ficou. Where did you stay? Mas o você ficou continua sendo a mesma coisa nas duas. Did you stay? E ela ficou na casa dos amigos, né? Porque ela tem amigos lá em Amsterdã. No próximo, ela perguntou sobre o clima. E essa pergunta aqui, ela já está adiantando para você o verbo to be no passado, que é o assunto da nossa próxima lição 1 do próximo módulo. Então, a gente vai ver só no início do próximo módulo o verbo to be no passado. Mas eu já vou te adiantar aqui. Ela falou, yes, it was warm and sunny. Ou seja, ela disse, sim, estava quente e ensolarado. É o mesmo it was aqui, ó, que foi o foi ótimo, tá? A gente usa o verbo to be. Então, para perguntar, provavelmente ela perguntou se estava bom, se o clima estava bom, né? Então, para perguntar isso em inglês usando o verbo to be, a gente vai começar com o verbo to be, porque lembra que o verbo to be sempre vai para frente, seja no presente ou no passado, tá, gente? Então, a gente vai começar com o verbo to be. Was the weather good? Que ela quer saber do clima, né? Clima não é weather. Então, o clima estava bom? Você só vai precisar aprender como que é o passado do verbo to be, porque usar você já sabe. Você já sabe usar no presente, você já sabe usar no passado, que é a mesma coisa, tá? Mas calma que a gente vai chegar lá, não mistura. Se você não conseguiu fazer essa questão, fique tranquilo, porque a gente ainda não estudou. Se você conseguiu, melhor ainda, tá? E depois ela perguntou quando você voltou. Tem um back aqui, provavelmente tem a ver com algum verbo mais o back, que dá o sentido de voltar. E ela falou yesterday, ontem. Então, para perguntar quando você voltou, when did you come back? Come back é voltar. When did you come back? Mesma coisa, when, que aqui era where, aqui era how long, aqui era where. Did you? Did you? Did you? Aqui poderia ser outro sujeito, né, gente? Mas no caso eu tô perguntando diretamente para você. When did you come back? E o verbo come back, que é o verbo voltar. E ela falou que foi ontem. Yesterday. Exercício 12.4. Aqui ele quer que você escreva be questions. Você quer que você escreva perguntas para o B. Porque nós temos alguns diálogos curtos aqui entre a pessoa A e a pessoa B. E você vai fazer as perguntas que o B está fazendo para o A responder, tá? Antes de tudo, vamos relembrar os verbos que estão aqui em cima. O verbo arrive, que é o verbo chegar, é um verbo regular. Mas aqui a gente não vai usar ele no passado, porque são só perguntas, né? Mas só lembrando que ele é um verbo regular. O verbo coast, que é o verbo custar, é um verbo irregular. O verbo go, que é o verbo ir, no passado fica went, porque ele é irregular. Lembrando que o passado de coast é coast também, tá? Ele não muda. Mas só que, mais uma vez, aqui como a gente só vai construir perguntas, a gente não vai precisar usá-las no passado. Go to bed é ir para a cama, late, tarde. Ir para a cama tarde, se fosse no passado, went to bed late, mas a gente não vai usar no passado. O verbo happen, que é o verbo acontecer, também no passado ele é regular, por isso que fica happened. Have a nice time, é se divertir. Então, se fosse no passado, seria had a nice time, porque a gente só pega o have e coloca no passado. O passado de have é irregular, é o had. O verbo stay, que é o verbo ficar ou permanecer, ele é regular, stayed, se ele estivesse no passado. E o verbo win, que é o verbo ganhar ou vencer, no passado fica won, né? Ele é irregular. Mas, como você só vai fazer perguntas, você não precisa se preocupar com o passado desses verbos, que neste caso aqui a gente não vai usar, tá? O que vai levar a frase para o passado é o did, né? Então vamos lá. No número 1, o A falou o seguinte: We went to New York last month. Nós fomos para Nova York mês passado. E aí o B, que é você, perguntou: Where did you stay? Parecida com a pergunta do exercício anterior. Onde você ficou? O eu stay já está cortadinho aqui. E a resposta foi with some friends. Com alguns, some é a partícula alguns, amigos. With some friends. Número 2. I was late for the meeting. Eu estava atrasado para a reunião.
Ou eu me atrasei também, pode ser. Aí você pergunta o seguinte, o que você vai perguntar aqui, ó? Que hora? Porque ele depois responde dando um horário. 9:30 significa 9:30, 9:30. Half, metade, passado das 9. Ou seja, ele perguntou que hora você chegou, usando o verbo arrive. Então, a gente vai cortar o verbo arrive e vai escrevê-lo aqui embaixo. What time, que é a partícula de pergunta. What time did you arrive? Não precisamos botar o verbo no passado, porque o did faz as vezes do passado. What time did you arrive? Que hora você chegou? 9:30. 9:30. A gente vai ter uma aula só para falar das horas, tá? Fique tranquilo, você vai aprender a falar as horas no inglês. Número 3. Falou o seguinte: I played tennis this afternoon. Eu joguei tênis essa tarde. Aí você vai perguntar alguma coisa e ele vai responder no, I lost. Lost é o passado do verbo lose, que é o verbo perder, ou seja, eu perdi. Não, eu perdi. Então, provavelmente, você está perguntando, você ganhou? E a gente vai riscar o verbo win. Did you win? Você ganhou? No, I lost. Eu perdi. Muito bem. 4. I had a nice holiday. Né? Eu tive um bom feriado ou eu tive boas férias. Dá para ser os dois. Aí você perguntou, good. Where? Provavelmente você perguntou onde você foi, né? Provavelmente. Porque a resposta foi to the mountains. Para as montanhas. Então, provavelmente, você disse good, where, e vai usar o verbo ir, né? Where, já tá aqui a partícula, né? Você foi. Did you go? Where did you go? To the mountains, para as montanhas. Número 5. We came home by taxi. Nós viemos para casa ou voltamos para casa de táxi. E você perguntou how much? Alguma coisa. E a resposta foi 10 pounds, que seriam 10 libras, né? Pounds é a moeda da libra esterlina, usada em alguns países da Europa. Então ela falou how much? Custou, né? Então, quanto custou? Essa é a pergunta que você vai fazer. A gente vai usar o verbo cost, que foi o verbo dado pra gente. Então, você vai colocar how much did it? Porque a gente tem que ter um sujeito aqui, né, gente? Aqui, nós tínhamos o you. You. Aqui, eu não posso dizer how much did you cost? Porque não foi a pessoa que custou. Foi a passagem. Então, how much, a passagem não, o táxi, perdão, foi o táxi. Então, how much did it? It representa o táxi, tá, gente? Eu tenho que ter o sujeito na frase. How much did it cost? Aí o que eu venho com o meu verbo. Ou seja, quanto custou? Ficou tudo troncho, né? Mas deu para entender. How much did it cost? Eu poderia falar também how much did the taxi cost? Ah, vamos economizar a palavra, né, gente? A pessoa já me falou que ela foi de táxi, então não preciso ficar repetindo. Então eu substituo pelo it, porque afinal de contas, táxi é uma coisa. Então a gente trata como it. How much did it cost? Quanto ele, o táxi, custou? 10 pounds, 10 libras. 6. I'm tired this morning. Eu tô cansada essa manhã. Aí no B, você vai fazer uma pergunta, mas a gente vai descobrir que pergunta lendo a resposta. A resposta foi no, but I didn't sleep very well. Então, provavelmente, que ele está dizendo, ó, não, mas eu não dormi muito bem. Provavelmente você está perguntando assim, você foi para a cama tarde? Porque a pessoa falou que estava cansada, né? Então, você perguntou, você foi dormir tarde? Você foi para a cama tarde? Então, a gente vai cortar este aqui, porque a gente já vai usar. E a pergunta vai ser, você foi? Did you go to bed late? Você foi para cama tarde? E ele respondeu, não, mas eu não dormi muito bem. Então, ela até dormiu cedo, mas não dormiu muito bem e está cansada. 7. We went to the beach yesterday. Nós fomos à praia, passado do go, nós fomos à praia ontem. E você vai perguntar alguma coisa, se foi bom, provavelmente, porque aqui diz, yes, it was great. Isso aqui significa foi. Sim, foi ótimo. Então, a sua pergunta, por exemplo, foi
com toda certeza, né? Não, por exemplo, have a nice time, que é se divertir. Você se divertiu? Vocês se divertiram, na verdade, né? Porque nós fomos, né? Mas para nós vai continuar sendo you. Did you have a nice time? Vocês se divertiram? Yes, it was great. Ele tá falando que foi ótimo, né? A praia, o rolê foi ótimo. E a última, você falou o seguinte: the window is broken. A janela tá quebrada. Aí você provavelmente vai perguntar, você vai ter que usar o verbo happen, que foi o último que sobrou, né? Você vai perguntar como, porque a partícula how significa como aconteceu, ou como isso aconteceu. O fato da janela quebrar. Então, how, passado. Did. Qual que vai ser o meu sujeito aqui? É o isso, né, gente? O fato de a janela ter quebrado. A gente vai tratar isso como it de novo. How did it happen? Como isso aconteceu? Você podia botar this também, não teria problema. How did this happen? Não teria problema. Mas o it é muito mais simples. Mesma lógica da frase 5. E a resposta foi, I don't know. Não sei. Só sei que tá quebrado. Alguém quebrou. Exercício 12.5, ele quer que você coloque o verbo na forma correta, seja positivo, negativo ou question, interrogativa, tá? Ele tá te dando o verbo. E aí você vai pegar pelo contexto, né? O que você vai usar. A primeira frase diz o seguinte: We went to the cinema, but the film wasn't very good. Nós fomos ao cinema, mas o filme não foi muito bom. We didn't enjoy it. Nós não gostamos dele. Tá na negativa, se o filme não foi bom, porque a gente não gostou. Número 2. Tom, alguma coisa, é o verbo comprar, é o verbo buy. Então já fica engatilhado que buy é irregular e o passado é bought. Então, Tom bought some new clothes yesterday. 2 shirts, a jacket and a pullover. Faz sentido, porque eu tô dizendo Tom comprou. Então vai fazer sentido, vamos anotar aqui. Tom comprou algumas roupas novas ontem. Some new clothes. 2 shirts, 2 camisas. A jacket, uma jaqueta. And a pullover. Pullover é como se fosse um coletezinho de lã, tá? Em alguns países também ele pode ser um moletomzinho de... aqueles bem confortáveis, sabe? Vai depender da região. Número 3. O verbo é rain. Então, primeiro de tudo, rain é o verbo chover. O passado dele é regular. Ou seria rained, né? Então, é uma pergunta, né, gente? Não precisa nem falar nada, né? Ele tá perguntando, choveu ontem? Aí você tá falando, não, foi um dia legal. It was a nice day. Ou seja, para perguntar se choveu, eu vou falar did, já que é uma pergunta. O meu sujeito e o rain. Did it rain yesterday? Lembre que o verbo rain precisa ter o sujeito it. São aqueles verbos que não trabalham como pessoas. Eu não posso dizer que eu chovo, tu choves. Em inglês também não. Então, a gente, em geral, vai estar usando o rain com it, tá? Vai ser sempre o sujeito dele. Isso aí é fato. Did it rain yesterday? Choveu ontem. Tudo isso aqui pra falar choveu, tá, gente? Did it rain? Choveu? Cuidado com isso aqui, hein? Ah, Maia, mas e se eu falar só rain yesterday? Cara, fica meio esquisito, né? Porque parece que você tá comendo as palavras. Fica meio feioso, tá? Agora, o it, se eu não falar o it, did rain, pra mim é um pouco estranho, tá? Mas tipo, did rain yesterday? A pessoa ainda vai entender que isso aqui tá no passado, tá? Por causa do yesterday. Mas tenta fazer certinho, tá? Porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. 4. O verbo é stay. O verbo stay é um verbo regular, que se for para o passado, stayed. Então, vamos ver. We were tired. Nós estávamos cansados. Isso aqui é verbo to be no passado também. Ou seja, você já viu aqui que eu vou ter was e were. Vamos ter 2 variações de verbo to be no passado. Deixa para quando a gente chegar lá. Nós estávamos cansados. So, então, se nós estávamos cansados, nós ficamos ou nós não ficamos por muito tempo na parte? Lembra que how long tem a ver com tempo? É porque long também tem a ver com tempo. Quer dizer que a gente não ficou, né? So, we didn't
stay. Não precisa usar o verbo no passado. Long at the party. Nós estávamos cansados, então nós não ficamos muito tempo na festa. Número 5. It was very warm in the room. Estava muito quente na sala. So, o verbo é o verbo open. Você já deve ter feito isso. Regular, se for para o passado, é opened, que é o caso, né? Se estava muito quente na sala, eu, no caso, abri a janela. Eu abri, I opened a window. Eu abri uma janela. Opened, não opened. Cuidado com esse E. Se você tem dúvida, volta lá para o início dessa aula, onde a gente fala dos verbos irregulares. Se não me engano, é a parte 4, tá? 3 ou 4, mas volta lá que você se intera sobre isso. 6 é o verbo have. Irregular. Se precisar, botar no passado vai ser had. Vamos ver. Did you phone Chris this morning? Você ligou, o verbo phone é o verbo ligar, tá? Com o telefone. Você telefonou o Chris esta manhã? Aí a outra pessoa falou, não. Negativa, né? Eu não tive tempo. Ou seja, no, I didn't have time. Opa, time já tá ali, né? I didn't have time. Eu não tive tempo. Se você falar I don't have time, você tá dizendo no presente. Eu não tenho tempo, mas a gente não tá falando isso. Eu quero dizer que de manhã eu não tive tempo de ligar para o Chris. Número 7. I cut my hand this morning. Eu cortei a minha mão esta manhã. Lembre que o verbo cut, ele é irregular, ou seja, no passado ou no presente, ele vai ser a mesma palavra, tá? Nesse caso aqui. Não é que isso aconteça com todos os verbos irregulares, né? Tu já sabe disso. Mas o cut, sim. Assim como o put. Então, I cut my hand this morning. Eu cortei minha mão essa manhã. Aí a outra pessoa falou, como você fez isso? É uma pergunta. É o verbo do. O verbo do no passado seria did, mas é uma pergunta, então não importa. O importante é colocar o did. How did, porque é o auxiliar que vai botar a frase no passado. Você, que é o sujeito. E aí é que vai vir o meu verbo, que por coincidência é do. Mas poderia ser qualquer outro verbo. Como você fez isso? How did you do that? Vamos olhar a estrutura? How, uma partícula que poderia nem ter aqui, tá? Poderia não ter, mas nesse caso tem. Did, porque é uma pergunta. Ó, o did aqui também, que estava em pergunta. Sujeito, que é o you. Sujeito, que é o you. E o verbo rain. Só que nesse caso o verbo é do, tá? Então, cuidado com frases que são feitas com o verbo do, para não confundir. Tem que ter os dois, tá? Tem que ter, porque um é auxiliar e o outro que é o verbo. Por fim, é o verbo know, que é o verbo saber ou conhecer. Ele é um verbo irregular. Se ele for para o passado, é knew. Vamos ver. Alguém perguntou o seguinte. Why weren't you... Eita, nós. A gente vai chegar lá, tá? Verbo to be no passado. Why weren't you at the meeting yesterday? Por que você não estava, porque é o verbo to be no passado, na reunião ontem? Why weren't you? Porque você não estava na reunião ontem. Tô aqui para te ajudar, calma que a gente vai chegar. Eu sei que você deve estar pensando, gente do céu, não vou conseguir falar why weren't you, mas você vai. Quando a gente estudar verbo to be, a gente vai treinar bastante, tá? Verbo to be no passado. Por que você não estava na reunião ontem? Aí você falou, eu não sabia sobre ela. Porque você não foi para a reunião, porque você não sabia sobre ela. Ou seja, a gente não vai precisar usar o verbo no passado, a gente vai falar I didn't know about it. Eu não sabia dela, eu não sabia sobre ela. It, no caso, the meeting, a reunião. E o último exercício aqui dos seus exercícios de base do conteúdo do passado simples também é para colocar na forma positiva, negativa ou pergunta. E ele tá te dando o sujeito e também tá te dando o verbo, tá? A primeira frase diz o seguinte. It was a good party. Foi uma festa boa. Lembra que eu te disse o it was? Na maioria das vezes vai ser foi ou era. Então, foi uma festa boa. It was a good party. I enjoy it. Eu gostei dela. Eu curti. Número 2. Did you do the shopping? Você fez as compras? E a pessoa respondeu, no, I didn't have time. Não tive tempo. Vamos para 3, que você já deve ter feito em casa?
Na 3, ele pergunta o seguinte: Did you phone Adam? Lembra que phone é o verbo ligar, telefonar? Ou seja, você telefonou para o Adam e a pessoa respondeu no. I'm afraid Qual que é o passado do verbo forget? Forgot. I'm afraid I forgot. Ou seja, opa, gente, escrevi tudo errado, misericórdia. I forgot. Esse I'm afraid, gente, é muito engraçado, porque não é eu tô com medo, tá? É meio que eu temo que, eu acho que, quando você já sabe que você não fez alguma coisa, ou é uma coisa negativa que você esqueceu de fazer, que foi o caso aqui, né? Ela meio que tipo, eu acho que eu esqueci. Porque provavelmente ela tinha que ligar pro Adam, mas ela esqueceu. Então você coloca esse I'm afraid não no sentido literal de eu estou com medo, que seria o sentido literal, né? I'm afraid. Por exemplo, eu tenho medo de aranhas. I'm afraid of spiders, né? Seria o sentido literal, mas nesse caso ele é uma expressão linguística. I'm afraid é como se fosse eu temo que tal coisa tenha acontecido. Mas, para botar bem no português mesmo, a gente falaria eu acho que e algo meio negativo acontece depois, tá? Pode ser receio também. Você pode trazer como, eu tenho receio, eu receio que eu esqueci. Eu sei que é muito rebuscado, a maioria das pessoas não fala assim no dia a dia, mas é para você ter uma ideia do sentido, tá? Número 4. I like your new watch. Eu gosto do seu novo relógio de pulso. Watch, nesse caso, não é o verbo, tá, gente? É o substantivo, relógio de pulso. Eu gosto do seu novo relógio. E aí ele vai perguntar onde você conseguiu, no sentido onde você comprou. E aqui a gente tem o verbo get, que tem o sentido de conseguir, obter, comprar. E como é que eu vou perguntar isso? É uma pergunta, então você não precisa se preocupar com o passado de get, que seria got. Mas nesse caso, como é uma pergunta, a gente vai falar where did you get it? Where did you get it? Onde você conseguiu? Onde você obteve? Onde você comprou? Onde você pegou? Sei lá, né? Aí cada um tem os seus modos. Muito bem. 5. I saw Eu vi Lucy at the party. Eu vi a Lucy na festa. Mas, provavelmente ele vai dizer que eu não falei com ela, porque esse but contrapõe as ideias, né? Então, eu vi ela, mas não falei com ela. Então, I saw Lucy at the party, but... E o verbo speak, né? I didn't speak to her. I didn't speak to her. Ou I didn't speak with her. Também poderia ser. A gente já falou sobre isso, né? Poderia ser with, também poderia ser to. I didn't speak with her ou I didn't speak to her. Não falei com ela. 6 é um diálogo, né? A primeira pessoa perguntou se você teve um bom fim de semana, um fim de semana legal. Ou seja, did you have a nice weekend? E o B respondeu, yes, I went to stay with some friends of mine. Sim, eu fui ficar com alguns amigos meus. É literalmente isso aqui, tá, gente? Eu fui ficar. Lembra que o verbo ficar, permanecer, é o verbo to stay. Então, eu fui, I went, to stay with some friends of mine. Eu fui ficar com alguns amigos meus, eu fui comprar um negócio, eu fui fazer tal coisa. Você pode usar essa estrutura. I went to buy, I went to get, I went to have a shower, eu fui tomar um banho. Você pode usar sem problema nenhum, tá? 7. Paul wasn't well yesterday. Paul não estava bem ontem. Passado do verbo to be aqui também. Paul não estava bem ontem. So, então, ele não foi pro trabalho, né? Se ele não estava bem, ele não foi, né? Então, so he didn't go to work. Ele não foi pro trabalho. 8. Is Mary here? Alguém perguntou, a Mary está aqui? Aí responderam, sim. Verbo arrive é o verbo chegar. Então vai ser uma frase afirmativa aqui, né? Arrive é o verbo chegar. Ou seja, no passado ele é regular. Então fica arrived. Yes,
She arrived 5 minutes ago. Esse ago dá o sentido de atrás, em relação ao tempo, não de posição. Então, sim, ela chegou 5 minutos atrás. Esse ago significa atrás em relação a tempo, tá, gente? E não em relação à posição. 9. Aqui a gente tem Robert e o verbo leave, mas é uma pergunta, então a gente nem precisa se preocupar com o passado, né? Porque eu vou fazer uma pergunta. Então ele está perguntando onde que o Robert morava ou morou antes que ele se mudasse. O verbo move é o verbo mudar, de fazer uma mudança, para cá, moved here, antes de ele se mudar para aqui, onde a pessoa que está falando, né, está. Então, where did Robert, que é o nosso sujeito, where did Robert live before he moved here? Onde o Robert morou ou morava antes de se mudar para aqui. Quem está falando é quem está morando perto do Robert agora. E por fim, a gente vai falar sobre the meal, que é a refeição. A palavra meal é refeição. E o coast, que é o verbo custar, você já conhece. E lembrando que o verbo coast, quando ele vai para o passado, ele continua sendo coast. Ele não muda, tá? Ele é considerado irregular, mas assim como put, ele não tem um passado diferente. Então, the restaurant wasn't expensive. O restaurante não era caro. A palavra expensive é caro. E aqui o verbo no passado. Não era. The restaurant wasn't expensive. Não custou muito. Ou seja, a refeição, que ele quer que você use a refeição, então the meal, não custou. Se o restaurante não era caro, não custou. Didn't cost. Você nem precisa usar o verbo no passado aqui, porque você tem o didn't. O restaurante não era caro. A refeição não custou muito. Very much. The restaurant wasn't expensive. The meal didn't cost very much. Very well, pessoal. Então, finalizamos aqui a aula de correção de exercícios de base. Para você que quer continuar praticando, tem exercício extra também para você praticar, para você exercitar e tem correção também. Esse é um assunto que, como eu sempre falo, dá bastante trabalho, mas você tem que começar sempre a pensar no português, como você falaria em inglês. Quanto mais você ativar isso dentro da sua cabeça o tempo todo, mais você vai ter fome de aprender mais, vontade de aprender mais, e o que você já aprendeu você vai estar botando em prática, tá? A curiosidade, ela é muito importante para o estudante, hein? Então, tenha curiosidade. Como é que eu falaria isso? Como é que eu falaria aquilo? Comece a, de fato, passar tudo que está na sua cabeça em português para o inglês. Torne isso um hábito. Tenho certeza que vai ajudar para que você se acostume com as estruturas do inglês, ok? A gente se vê no próximo encontro, na próxima aula. Se você gostou desse conteúdo, não esquece, curta, inscreva-se e compartilhe. Obrigada por assistir, obrigada por fazer parte dessa comunidade. A gente se encontra na próxima aula.